Olá pessoal, no vídeo de hoje a gente vai explicar sobre Pathway, como funciona, quanto tempo você precisa e como funciona para o processo de aplicação de visto. Primeiramente, eu vou começar falando o que é Pathway. Pathway nada mais é do que um curso de inglês, porém com um fim específico: preparar você para que você tenha o nível de inglês necessário para ser aceito numa determinada instituição para um determinado curso. O Pathway é uma ótima opção se você ainda não tem inglês suficiente, mas já quer vir com tudo certinho, já deixando muito claro para o governo canadense quais são as suas intenções. Começando em julho de 2017, houve uma mudança na lei e agora a sua autorização de estudos não vai cobrir mais o tempo de Pathway, mas o tempo de college. Ele vai ser sempre limitado ao tempo de Pathway e quando você confirma que você satisfez as condições do Pathway, é então que você tem que aplicar para uma extensão desse visto para você estudar no college. É importante que vocês saibam que a gente não recomenda que você venha fazer o Pathway com o visto de turista para depois aplicar para o visto de estudos aqui. O ideal é que você já aplique para o visto de estudos, mesmo que seja por uma duração super pequena do Brasil, porque o processo de extensão do visto de estudos aqui no Canadá é mais fácil de ser aprovado do que o processo de troca de status para a obtenção do primeiro visto de estudos uma vez que você está aqui. Por quê? Porque uma vez que você já está aqui, você já muito provavelmente rompeu os vínculos com o Brasil. O seu vínculo empregatício, a sua moradia, você já está aqui. E pelo fato da sua aplicação ser processada no Brasil, ela tem um risco maior de ser recusada, já que os vínculos são considerados na análise e na decisão quanto à aprovação do seu visto. Uma coisa que é muito importante é que no caso do Pathway, fazendo visto de estudos, o seu visto vai ser limitado exatamente à data prevista de conclusão do seu Pathway, não deixando muito espaço para a gente ter o recebimento do certificado e aí então a aplicação subsequente para a extensão. Então sempre que você for pensar em Pathway, é melhor você pensar na segurança quanto ao tempo e colocar pelo menos um mesinho a mais para você ter um pouquinho de folga, do que você pensar, eu quero antecipar isso e fazer o menor tempo possível nessa primeira solicitação. Isso porque a gente precisa de tempo hábil para aplicar para a sua extensão, tendo em mãos já a confirmação de que você atendeu todos os requisitos e agora foi aceito no college sem a condicional. Para quem tem interesse de vir para BC, BC tem uma exceção muito bacana em relação aos estudos dos filhos em idade escolar. Em qualquer outra província do Canadá, você precisa estar matriculado num college para que seus filhos tenham acesso à educação pública. A maioria deles também vai exigir que seu college seja público ou com fundos públicos. Porém, o governo de BC aceita que seus filhos estejam matriculados na escola pública, gratuita, enquanto você faz o Pathway, desde que seu visto tenha duração de 1 ano. Então, por exemplo, se você vai precisar de um longo Pathway, 6 a 8 meses, e você tem filhos, pode ser interessante você estender um pouquinho mais para você ter o visto de 1 ano e já garantir que seus filhos já possam vir te acompanhar durante o Pathway e assim ter o direito à escola gratuita aqui no Canadá. É importante que para que seus filhos possam estudar na escola pública enquanto você estude no Pathway, além de você estar matriculado e ter um visto de duração de pelo menos 1 ano, você também precisa de ter uma carta de aceitação condicional para um college público ou com fundos públicos, para um curso de diploma, bacharel, mestrado ou doutorado. Para determinar quanto tempo você precisa de Pathway, a gente precisa saber qual o nível atual que você tem hoje. Essa análise normalmente é feita pela própria instituição, que vai determinar o nível que você está e quantos níveis você precisa estudar para chegar no nível desejado. A gente estima que para cada nível que você precisa subir, são de 2 a 3 meses para você atingir o próximo nível. Esse tempo é um tempo médio, de acordo com a nossa experiência, porém não é set in stone. Ele vai variar de acordo com a sua habilidade de aprender o idioma e também com o método que é provido pela escola. Quando você está com seu visto de estudos para o Pathway e já aplicou para uma extensão para o visto de estudos, a única coisa que você vai ter que esperar o seu visto ser emitido para você poder ter direito é o direito de trabalhar 20 horas por semana, no qual você vai precisar que seu visto esteja já emitido com o remarque que contém a sua autorização de trabalho para que você possa solicitar o SIN Number, que é o documento necessário para que você possa trabalhar no Canadá. Já se você vier, por exemplo, como falamos anteriormente, com o visto de turista para vir estudar aqui no Canadá, você vai ter que esperar todo o processo ser concluído para que você, então, com a aprovação, inicie o seu programa de estudos. Então, essa só é mais uma razão para que você considere já ter o visto de estudos do Brasil e não espere estar aqui no Canadá para aplicar para o seu primeiro visto de estudos.
Uma coisa que é muito importante já deixar claro nesse vídeo também, que você muito provavelmente pode ouvir de outros agentes, principalmente agentes que estão no Brasil e que não conhecem a lei canadense, que você deve vir com visto de turista, porque não é possível emitir vistos de estudos para quem vai estudar menos de 6 meses. Isso não é verdade. Você pode sempre pedir um visto de estudos, mesmo que o seu PATHWAY seja menor do que 6 meses. No entanto, ele só é mandatório a partir de 6 meses de estudos. Ainda, como eu disse para vocês, é sempre melhor para o seu processo que você já venha com visto de estudos do Brasil. Agora também é necessário que você faça os biometrics, ou seja, a partir do momento da solicitação de qualquer visto, você vai ter que ir a um Visa Application Center para tirar uma foto e fazer os seus fingerprints. Então, neste caso, se você for vir com visto de turismo, para você fazer a aplicação para o visto de estudos, você muito provavelmente vai ter que sair do Canadá para ir até algum centro fazer o biometrics para que então você possa aplicar para o visto. É mais uma razão pela qual você precisa já fazer isso do Brasil. Não se engane em relação ao tempo. Não vale a pena você otimizar no seu tempo de vinda para poder vir começar o seu curso com visto de turista, porque você vai perder tempo e vai aumentar as chances de recusa do seu visto em fazer a troca de status depois. Então, sempre que você está planejando uma mudança, sempre opte pelo caminho mais seguro. Quanto tempo você precisa estudar inglês para ser aceito em uma instituição? Normalmente, as instituições pedem que você tenha um nível 6 no IELTS, ou 80 no TOEFL, e isso representa um nível intermediário avançado. Então, normalmente, se você está saindo de um nível básico para você chegar nesse nível intermediário avançado, a gente está considerando pelo menos 6 a 8 meses de PATHWAY. Se você já tem um nível pré-intermediário, eu diria que seria em torno de 3 a 6 meses de PATHWAY. Em alguns casos, você pode já estar muito próximo dessa marca, e aí o seu PATHWAY também pode ser menor, como por exemplo de 2 a 3 meses. Para aplicantes que estão considerando o PATHWAY e têm família, ou seja, esposo ou esposa e também filhos, é muito importante avaliar se vale a pena esse esposo ou esposa acompanhar desde o primeiro momento, ou se nesse caso é melhor que a pessoa que vai vir estudar venha primeiro e o esposo ou esposa só se reúna com um estudante aqui no Canadá quando estiver em vias de aplicar para o college. Essas duas opções podem ser analisadas e podem variar de acordo com o seu cenário e com o cenário da sua família. Por exemplo, se o PATHWAY do aplicante está sendo considerado, por exemplo, por um período de 3 meses, eu acho que já vale a pena o aplicante vir acompanhado do esposo ou esposa. Por quê? Porque mesmo que ele só vá poder trabalhar após a conclusão do curso de PATHWAY e após a aprovação do visto de estudos e de trabalho para o college, o esposo ou esposa já vai poder estar aqui, entender como as coisas funcionam, eventualmente estudar também um pouquinho de inglês para ajudá-lo na realização de entrevistas e também para se ambientar aqui no Canadá. Além do que, a gente não pode subestimar o tempo que é necessário investir quando você acaba de chegar no novo país. O tempo que você precisa para encontrar uma casa, o tempo que você precisa para mobiliar a sua casa e realmente para cuidar de todo o paperwork para você fazer todo o seu planejamento certinho aqui. Agora, para tempos mais estendidos, como por exemplo 6 meses ou 8 meses, eu acredito que só vale a pena se seu esposo ou esposa consegue manter uma relação empregatícia mesmo estando aqui. A gente sabe que isso não é tão comum ainda no Brasil, mas já tem muita gente trabalhando remoto. Se essa for uma possibilidade real para o seu cenário, por que não já vir, estar aqui no Canadá enquanto trabalhando remoto do Brasil? Então essa pode ser uma opção bem interessante para considerar também. A Visa Immigration, em parceria com a Canucks Intercâmbio, pode te ajudar com a escolha do PATHWAY, a aplicação do seu visto e definição da melhor estratégia para você e sua família vir para o Canadá. Então entre em contato conosco para agendar uma consulta com a Visa Immigration, você terá uma consulta com o consultor de imigração regulamentado pelo governo canadense e você ganha uma consulta de 20 minutos totalmente gratuita com a nossa equipe de educação. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostaram, dá um like pra gente, clica no sininho para acompanhar as nossas novidades, se inscreva no canal e nos acompanhe nas redes sociais. Um beijo, até a próxima!